mas eu te encontrei nessa noite, foi para te dar vitória, meu irmão. Deixa eu profetizar na tua vida nessa noite. Sou eu o Deus que vou lá naquele lugar, sou eu o Deus que entra ali naquele lugar, lá em Samaria, aonde ninguém dá nada, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Eu vou passar em Samaria, eu vou mudar o quadro da história, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler aqui em João capítulo de número 4. O Senhor chamou a mim e a você para anunciar as boas novas, para pregar o evangelho a toda criatura. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para a Galileia. Repita comigo: deixou a Judeia e foi para a Galileia. Repita comigo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, repita comigo: Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e ele lhe disse: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dai-me de beber, tu me pedirias e eu lhe daria água, e eu lhe daria água. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Até aqui, amém? Meus irmãos, nessa noite, Jesus ele quer falar sobre mudança, mas não é qualquer tipo de mudança. É mudança na alma, mudança de vida, mudança de cotidiano. Eu estava orando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer para a igreja: ei, eu estou trazendo mudança para a tua vida nessa noite. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Vai ter pessoas aqui no nosso meio que o Senhor vai trazer mudança para a tua vida, mudança lá na tua casa, mudança lá no teu serviço, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mudança de caráter. Deus ele quer falar nessa noite sobre escolhas para mim e para você, amém? Vamos entender aqui o que diz a palavra do Senhor. Jesus, ele estava, como diz a palavra, na Judeia, e ele foi para a Galileia. Preste atenção, ele estava na Judeia e ele foi para a Galileia, mas era necessário, no meio desse caminho, passar aonde? Em Samaria. Por dois propósitos, por dois motivos. O primeiro, porque o Senhor Jesus, ele precisava alcançar a vida de alguém. Porque o Senhor precisava ir ao encontro de alguém. E Jesus já está falando aqui nessa noite: eu vou ao encontro de alguém, diz o Senhor. Alguém que você tem orado, alguém que você tem clamado, alguém que você tem pedido. Jesus, ele vai ao encontro dessa pessoa, diz o Senhor. Então, por esse propósito, ele sai da Judeia e ele vai para a Galileia. Mas também, se você for analisar aqui o texto,
Acompanhe comigo, deixa a tua Bíblia aberta. O verso de número 1 vai dizer assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para a Galileia. Vamos entender aqui este versículo. Quando Jesus ele percebe que está havendo uma falação, que está havendo ali um burburinho entre os fariseus, porque os fariseus agora estavam discutindo, estavam dizendo que Jesus batizava mais do que João Batista. Então ele se retira da onde ele está, porque o ambiente já não era mais propício. Ele sai da Judeia e vai para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. E Samaria ficava localizada bem no meio da Judeia. Tinha Judeia aqui, Samaria aqui e Galileia ali. Só que como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, então eles davam a volta para não passar por Samaria. Eles iam ao derredor para não passar por Samaria. Aí Jesus, como gosta de andar na contramão, aí Jesus, como gosta de quebrar o protocolo, ele vai lá em Samaria, onde ninguém quer ir, ele vai lá em Samaria. Aleluia! Porque se for para salvar uma alma, ele vai no baile funk. Se for para salvar uma alma, ele vai no cárcere, ele vai na cadeia. Porque se for para salvar uma alma, ele quebra qualquer protocolo e ele vai em Samaria, porque ele é Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus estava com os seus discípulos. Aleluia! E os discípulos andavam com Jesus, porque eles faziam a obra missionária juntos. E os discípulos estavam com fome, por quê? Porque eram homens e mulheres como nós. E eles chamam a Jesus e dizem para Jesus: Jesus, vamos ali, né? Vamos parar um pouquinho, vamos comer. Aí Jesus diz para ele: pode ir, pode ficar tranquilo, pode ir, eu alcanço vocês, porque eu preciso passar em Samaria. Essas foram as palavras de Deus para os discípulos. Quando os discípulos chamaram eles para comprar comida, ele disse: pode ir, pode ficar tranquilo, porque eu preciso passar em Samaria. Agora eu quero que você entenda o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: e era-lhe necessário. Quando a Bíblia diz que era-lhe necessário, aqui nós estamos falando da primeira pessoa. E era-lhe necessário, ou seja, não era necessário os discípulos passar por Samaria, mas era necessário Jesus passar por Samaria. Aleluia! Porque Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. Sem aquela mulher saber, sem aquela mulher entender, Jesus já tinha um encontro marcado com ela. Aleluia! Deus, Ele está falando nessa noite. Quando eu estava meditando nessa palavra, Ele falava ao meu coração: fala para minha igreja que eu já marquei um encontro com aquela pessoa. Sabe esse homem que você tem orado? Sabe essa mulher que você tem orado? Sabe esse filho que você tem orado? Sabe essa filha que você tem orado? Eu, o Senhor, já marquei o encontro com ele. Eu, o Senhor, já marquei o encontro com ela, diz o Senhor. Aleluia! Porque Deus, Ele não precisa marcar hora. Deus, Ele não precisa marcar o momento. Ele vem no de repente. Porque as coisas do Senhor, elas são no de repente. Aleluia! Se você tem orado, se você tem clamado, se você tem buscado Ele, Deus manda dizer: eu já marquei um encontro com essa pessoa. Aleluia! A Bíblia vai dizer: e era-lhe necessário, na primeira pessoa,
E era-lhe necessário passar por Samaria. Esse encontro que Jesus já tem marcado com essa pessoa, não vai ser com ninguém não, vai ser Ele e Deus. Esse encontro que Deus já tem marcado com essa moça, com essa mulher, não vai ser com mais ninguém não, vai ser ela e Deus, vai ser Ele e Deus, diz o Senhor. Aleluia. E Samaria ficava ali no meio da Judeia. Jesus estava ali com os seus discípulos, e os discípulos agora decidem ir comprar o alimento, comprar alguma coisa para comer. Eu imagino aqui toda a cena, eu imagino aqui toda a história, todo o contexto. Jesus com os seus discípulos, Jesus diz para os discípulos dizem para Jesus, perdão, vamos comprar comida. Jesus, não, preciso lá em Samaria. Os discípulos olham para ele, em Samaria? Você tem certeza? Em Samaria? E Jesus diz, em Samaria. Amém. Aí a palavra do Senhor diz assim, que quando Jesus ele chega ali em Samaria, ali na cidade de Sicar, a Bíblia diz que agora Jesus está cansado do caminho. Repita comigo, Jesus está cansado do caminho. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui com essa palavra é que Jesus, ele não mediu esforço para o encontro daquela mulher. Acompanhe comigo o verso de número 6. Olha o que diz a palavra. Estava ali a fonte de Jacó. Quem era? Jesus. Pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Jesus estava cansado do quê? Do caminho. Então eu aprendo aqui nessa noite que Jesus, em momento algum, irmã Gi, ele mediu esforço para ir ao encontro daquela alma. Em momento algum ele mediu esforços, mesmo cansado, ele foi ali, através do Espírito Santo de Deus, ao encontro daquela mulher. Aí fica uma pergunta para mim e para você nessa noite: por que é que na minha e na tua vida nós sempre estamos cansados para ir ao encontro de Jesus? Vou repetir e vou falar de novo. Ele não mediu esforço. A Bíblia diz que ele estava cansado, mas ele foi. E por que é que muitas das vezes eu e você colocamos empecilho para estar na casa do nosso Pai? Hoje eu não vou para a igreja. Decidi. Deixa eu dar uma olhada. Ixi, está chovendo, não vou. Mas não vou mesmo. Não vou para a igreja. Estou cansado. Não vou orar não, vou deixar para amanhã. Ixi, acordei com uma fome, Ana. Não vou jejuar não. Não vou me aproximar não. Não vou fazer não. Sempre uma desculpa. Você percebe que muitas das vezes eu e você sempre inventamos desculpa. Não posso, não consigo, não faço, não vou chegar a tempo, estou cansado do serviço, estou cansado do serviço de casa, hoje eu não vou. Jesus, ele estava cansado, mas ele foi. Muitas das vezes, eu e você no meio da nossa caminhada, nós vamos ficar cansados. Porque quem disse que iria ser fácil a nossa caminhada aqui na terra? Quem disse que as coisas iriam ser fáceis aqui na terra para mim e para você? Mas o Senhor manda dizer para alguém que está aqui nessa noite: é necessário ir, é necessário buscar, Ei, meu irmão, mesmo cansado, vai nessa tua força, diz o Senhor dos Exércitos. Vai nessa tua força, Gideão, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Amém? Aplauda o nome dele.
desculpas para Jesus. Nós precisamos parar, meu irmão, de inventar, de colocar empecilho para as coisas de Deus. Aleluia! Porque muitas das vezes, para o nosso próprio benefício, a gente faz um esforço. Sim ou não? Vou te dar um exemplo. Alguém aqui chega atrasado no serviço? Não. Alguém aqui deixa de ir para o emprego por serviço? Não. Porque para o nosso benefício, a gente faz, a gente vai. A gente está cansado, mas precisa acordar cedo, precisa trabalhar. E eu não estou dizendo que você não tem que ir trabalhar, mas eu quero te chamar a atenção aqui para dentro dessa palavra. Porque quando eu li aqui essa história, e muitas das vezes eu já li, já reli essa história, mas me chamou a atenção que a palavra dizia que Jesus estava cansado. Ele se assenta porque ele estava cansado do caminho, mas ele foi em direção àquela hora. Não precisa abrir, mas em Lucas, capítulo de número 19, o verso de número 20, vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. Vou repetir de novo: o Filho do Homem, ele veio para salvar, para libertar aquele que está perdido, diz a palavra do Senhor. É por isso que o mundo não dá nada. É por isso que as pessoas olham e julgam, mas Deus, ele aposta. Enquanto uns estão falando, Deus está apostando. Enquanto alguém está olhando e está dizendo não vai dar nada, não vai acontecer, Jesus está apostando e está dizendo vai acontecer. Ele está cansado, mas sou eu o Deus que renova as forças dele. Sou eu o Deus que renova as forças dela. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que entra em cena agora a mulher samaritana. Ei, preste atenção, o nome dela não era samaritana não, viu? A Bíblia não diz o nome daquela mulher. Ela era samaritana porque morava em Samaria. A Bíblia vai dizer que agora ela vem ao encontro do Senhor Jesus, sem ela saber, sem ela perceber que naquele dia algo iria mudar. Aleluia. Talvez você entrou no culto como esse, talvez você está olhando e está dizendo, mas será que vai acontecer? Ei, meu irmão, aquela mulher não sabia, aquela mulher nem imaginava que Jesus já estava ali. Jesus já estava ali naquele lugar para mudar a vida daquela mulher. Sem ela entender, sem ela perceber, ele estava ali para mudar a vida daquela mulher. Aleluia. Porque eu entendo que quando Jesus ele quer marcar um encontro com alguém, quando Jesus tem um encontro marcado com alguém, aleluia, quando Deus ele marca, muitas das vezes a gente nem sabe. A gente vem num culto cansado, enfermo, fraco, desanimado. Aí Jesus marca o encontro com você, varoa, varão abençoado. Aí você sai do culto falando em mistério. Aí você sai do culto pulando na presença do Senhor. Aí você sai do culto profetizando. Aí você sai do culto alegre porque Jesus já tinha um encontro marcado com você aqui nessa noite. E a gente fica sem entender nada. Pois bem, a mulher vem, aleluia. Quem é que vem? A mulher. Lá vem a mulher, pega ali o seu cântaro e vai lá no poço, tirar a água do poço. Por quê? Porque naquela época não era como nos dias de hoje, não tinha água encanada. Então era necessário a dona de casa, a mulher, pegar o seu cântaro, ir no poço e tirar a sua água para fazer os seus afazeres. Enfim, tomar o seu banho, fazer comida, limpar a sua casa. A Bíblia vai dizer que ela vai ali naquele lugar. Preste atenção. Diz a palavra do Senhor que quando ela chega ali naquele lugar,
era por volta de meio-dia. Se você olhar aqui a palavra no verso de número 6, o finalzinho, a parte C, vai dizer que já era quase a hora sexta. A hora sexta significa por volta dos meio-dia. Só que tem um detalhe aqui que nós devemos observar. Por quê? Porque naquela época as mulheres tinham o costume de ir pela manhã tirar água do poço. Por quê? Porque de manhã o sol era mais tranquilo, de manhã tinha mais sombra, então elas costumavam ali de manhã tirar a água do poço. Só que alguns dizem, mas a Bíblia não diz isso, que aquela mulher ela não poderia ser vista. Por quê? Porque as pessoas julgavam ela porque ela tinha 5 maridos. Eu não sei como que ela conseguiu essa proeza, porque se um já dá trabalho, imagine Fê 5. Mas a palavra do Senhor diz que ela tinha 5 maridos. Então algumas pessoas dizem que ela não poderia ser vista, ela era julgada, ela era caluniada porque tinha 5 maridos. Em outras palavras dizendo, alguns diziam que ela era uma prostituta. Mas não se atente a isso, porque a palavra não diz isso, tá bom? Porque muitas das vezes a gente vê um pregador da direita, um pregador da esquerda falando: não, mas ela era uma prostituta, né, Michel? Não, mas não sei o que. Não, a Bíblia não fala isso, né, pastor? Pastor Peterson que me ensinou. A Bíblia não fala isso. Eu conheço, a missionária Cleusa conhece, e o pastor Peterson conhece a pastora Simone. Lembra da pastora Simone? Lá do Alex? A pastora Simone, se eu não me engano, missionária, ela teve acho que 3 esposos, 3 ou 4, não lembro. 2 morreu. Não, acho que 3 esposos, não é? Foi que 2 morreu. 2 esposos, enfim, os 2 Deus levou. Aí, se Deus levou ela passou um momento de luto. Depois Deus levou o outro. Agora a irmã está livre para casar com quem ela quiser. Porque se Deus levou, né, irmã? Ela está livre para casar com quem ela quer. E se no relacionamento dessa mulher aconteceu a mesma coisa? Meu filho, ninguém sabe, tudo pode acontecer. Um pode ter morrido, o outro pode ter traído. E a Bíblia diz que se há traição no meio do relacionamento, a gente pode terminar, a gente pode separar. Talvez ela estava também conhecendo alguém, não deu certo, foi um para a esquerda, foi um para a direita, e tudo bem. Mas nós não podemos nos atentar dizendo que ela era uma prostituta. Mas enfim, diz a palavra agora que essa mulher ela vem tirar a água ali do poço. Preste atenção, como ela ia sozinha tirar a água ali daquele poço, ela já estava acostumada a não ser vista por ninguém. Ela já estava acostumada a estar sozinha, a não ter ninguém para conversar. Porque muitas das vezes na minha e na tua caminhada, as pessoas se afastam, mas elas não estão se afastando por acaso, não. Elas se afastam muitas das vezes porque o próprio Deus afasta essas pessoas de nós. Para quê? Para a gente andar sozinho, para a gente entender, para a gente compreender o trabalhar do Senhor Jesus. Aleluia. E ela ia sozinha, missionária, naquele poço, por volta da meio-dia, todo dia. Levantava, arrumava a sua casa, fazia as suas coisas, ia tirar água do poço, depois voltava. Levantava, se arrumava, ia até o poço, tirar a água do poço, voltava, deitava, ia, sozinha. E quantas das vezes, no meio da nossa caminhada, nós nos sentimos sozinhos? Fala para mim, como é buscar pela tua casa, sozinha, sozinho? É difícil, é doído, é dolorido. Eu imagino o sentimento daquela mulher, sabendo que as outras iam ali de manhã, mas ela ia sozinha, todo dia, levantava e ia. Talvez as pessoas olhando para ela, julgando ela, mas ela levantava e ia. E o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você nessa noite: ei, não importa se você está se sentindo sozinha, se levante e vai. Não importa se você está se sentindo só no meio dessa caminhada, ei, se levanta e vai, porque eu sou Deus e estou
contigo, diz o Senhor. Aplauda o nome dele glorificando. Aleluia. Aí quando ela chega, Jesus está lá, sentado ali no poço de Jacó. Ela olha, vai lá fazer o que ela tem que fazer, e Jesus chama aquela mulher: ei, você, dai-me de beber. Ela vira, imagina a cena, olha para trás. Comigo? Está falando comigo? Jesus, é com você mesmo. É com você mesmo. Dai-me de beber. Aí a Bíblia vai dizer que ela logo fala para ele: o Senhor está falando comigo? Como o Senhor tem coragem de falar comigo? Pois eu sou uma mulher samaritana. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Imagine a preocupação dela de ser vista com o samaritano, ainda mais sendo um homem, uma mulher sozinha com um homem. Mas foi o que eu disse aqui no início: Jesus, ele vem para quebrar o protocolo. Jesus, ele vem para fazer milagre. Não importa o tempo, não importa o momento. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, diz o Senhor. Aí Jesus pede água para ela. Jesus pede água para quem? Para ela. Agora se cria uma barreira. Agora nasce uma barreira entre ela e entre Deus. Muitas das vezes o Senhor está falando comigo e está falando com você, e a gente está igual a samaritana: está falando comigo? Mas comigo? Porque foi exatamente o que ela disse. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. O verso de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Entre aspas, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A gente cria uma barreira, sem muitas das vezes a gente perceber. Ele está falando, porque em Amós, vai dizer, se eu não me engano, Amós 3:7, isso, Amós 3:7, vai dizer que antes que aconteça alguma coisa, Deus avisa os seus profetas na terra. E muitas das vezes Ele está falando, muitas das vezes Ele está alertando, e eu e você criamos barreira, criamos resistência, porque era exatamente aquilo que Ele estava fazendo, criando uma barreira, criando uma resistência, dizendo para Jesus: você não pode falar comigo, porque você é samaritano, porque eu sou judeu, se afasta de mim, porque se alguém chegar, as coisas vão ficar estranhas, ninguém vai entender. Mas Jesus foi naquele lugar ao encontro dela, sem ela saber, sem ela perceber. Ele foi para mudar a vida dela. E Deus manda dizer para alguém que está aqui nessa noite: ei, você veio no culto como esse, no culto chuvoso como esse, mas eu te encontrei nessa noite, foi para te dar vitória, meu irmão. Deixa eu profetizar na tua vida nessa noite: sou eu o Deus que vou lá naquele lugar, sou eu o Deus que entra ali naquele lugar, lá em Samaria, aonde ninguém dá nada, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Eu vou passar em Samaria, eu vou mudar o quadro da história, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! É por isso que a palavra do Senhor diz: e era ali necessário passar por Samaria. E era ali necessário. Sabe o que significa a palavra necessário? Para agora. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, é para agora. Porque a palavra dele está dizendo: é necessário eu passar lá em Samaria. Deixa alguém falar, deixa alguém caluniar, mas ele está entrando na tua Samaria nessa noite.
Aleluia! Qual que é a Samaria que você quer que Deus entre nessa noite? Que você quer que Deus vá nessa noite? É no relacionamento? Ele vai entrar porque é necessário. É na vida da tua filha? Ele vai entrar porque é necessário. É na vida do teu filho? Ele vai entrar porque é necessário. É na tua casa, é no teu trabalho, é no teu emprego? Ele vai entrar porque é necessário. E eu acho interessante, obreiro Michel, que a gente lê, e todas as vezes que a gente lê, parece que a palavra muda, porque os mistérios ficam diferentes. E aí eu estava lendo, e isso me chamou a atenção. Era ali necessário. Repita comigo, porque ficou bonito. E era ali necessário. E era ali necessário. A primeira pessoa, essa era Jesus. Talvez, se Jesus tivesse levado os seus discípulos, não, vamos lá, a gente compra comida, a gente faz o que tem que fazer, vai todo mundo com o buchinho cheio, e a gente passa em Samaria. Mas Jesus falou: não, pode ir vocês estão com fome, porque quem gosta de comer é quem? Os crentes. Vai vocês, vão comer, vão comer, deixa-me. Mas Jesus, mas você está cansado. Jesus, você está cansado, porque Jesus estava batizando lá os seus discípulos. Você não vai comer? Você não vai participar? Não, pode ir, não tem problema. É necessário. O que é necessário é para já. O necessário é para agora. O necessário não é para amanhã, é para já, diz o Senhor. Aí eu vou finalizar. Quando ele chega e pede água para ela, ela fala: os judeus não se comunicam com os samaritanos, por que você veio falar comigo? Enfim, aí a Bíblia vai dizer que Jesus responde para ela: mulher. Fala assim comigo: mulher. Esse mulher é Jesus chamando a atenção dela, porque soa diferente. Preste atenção. O 10, e Jesus lhe disse: se tu conhecera, tipo assim, ó, mulher, se você soubesse. Eita, você entende o soar, a diferença? Não é assim: Michel, se você soubesse o que aconteceu, Michel, se você soubesse o que aconteceu naquele batismo, aquele dia. Olha o que Jesus estava falando para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te disse dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aleluia. Jesus nessa noite quer dar água viva para você. Jesus nessa noite, ele quer te dar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, diz o Senhor. Aleluia. Aí, mais uma vez, ela coloca uma barreira. Repita comigo: ela coloca uma barreira. Só que ela é esperta. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque mulher é esperta. Ela colocou a barreira, mas ao mesmo tempo ela falou para Jesus: mas qual que é essa água? Quer ver? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, o 10. E Jesus lhe respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: tu não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde? Vamos de novo, o 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, e o poço é fundo. Aí tem o que? Uma vírgula. Onde pois tem água viva? Interrogação. O que significa interrogação, missionária? Uma pergunta. Porque as mulheres são espertas e inteligentes. Ela estava colocando a barreira, mas ao mesmo tempo ela falou: mas onde tem essa água viva? Será que é mesmo isso que você está me oferecendo? Será que vai mudar a minha vida? Aí ela está lá no poço, tirando a água bem depressa para ninguém ver. Para ninguém ver que ela estava sendo vista com um samaritano, porque eles não se comunicavam. Tá ela lá pegando, e Jesus falando: dai-me de beber, porque o que eu tenho para te oferecer vai mudar a tua vida. E ela: ai meu Deus,
esse homem está falando comigo, eu não posso ser vista com esse homem, mas peraí, que água é essa? Eu imagino ela parando e ela dizendo para o Senhor Jesus: mas que água é essa? Essa água que você está me oferecendo, será que pode mudar a minha vida? Aí Jesus falou para ela: pode. E hoje eu vim mudar a tua vida. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Essa água que Jesus tem para oferecer para você vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, diz o Senhor. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ela aceita. E as horas já se foi. A Bíblia diz que ela aceita daquela água. E a palavra do Senhor diz, o verso de número 14, Jesus dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirar água. O que o Senhor vai fazer na tua vida, o que o Senhor vai fazer na tua casa, oh meu irmão, não vai se esgotar não, porque a palavra do Senhor diz que é uma fonte inesgotável, que vai jorrar para a tua casa, que vai jorrar para a tua vida, que vai jorrar para a tua vida, não vai se esgotar, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Ela aceita. E a Bíblia vai dizer, o verso de número 26, ela confessou com a sua própria boca e ela disse: Jesus. E disse-lhe Jesus, Jesus fala com ela: eu sou eu que falo contigo. Acompanha aí o verso de número 26. Porque ela estava na dúvida, ela não sabia o que ela fazia. Aí Jesus foi ao encontro dela e disse, e Jesus lhe disse: eu sou eu quem falo contigo. Nessa noite quem fala contigo é Jesus. Para finalizar, repita comigo: poço e fonte. Mais uma vez: poço e fonte. Preste atenção, vou finalizar. Poço representa escuridão, Michel. Poço representa mesmice. Sabe o que significa mesmice? A mesma coisa. Todo dia ela ia, todo dia ela fazia, todo dia a mesma coisa. Poço, pastor Peterson, significa tristeza, significa passado. Mas fonte significa cura para a alma. Fonte significa libertação. Grave isso nessa noite. O Senhor estava colocando ao meu coração para passar para a igreja. Poço e fonte. O poço representa escuridão, mesmice, passado, tristeza. Mas a fonte significa libertação. Aleluia! Eu vou repetir de novo. A fonte significa cura para a alma. A fonte significa libertação, diz o Senhor. Apocalipse 21, capítulo 21, verso de número 5 vai dizer assim: e eis que faço todas as coisas novas. Aleluia. Escolha a fonte do Senhor para a tua vida nessa noite. Escolha a fonte do Senhor para a tua casa. Leve essa fonte que jorra desse altar para a igreja nessa noite para a tua casa, amém? Vamos se colocar.